Agora o jogo virou de vez. E dessa vez não tem como voltar atrás. Uma decisão nos bastidores pode colocar nomes pesados contra a parede. E o que está sendo preparado agora pode mudar completamente o rumo desse caso. A pergunta é: vai até o fim ou alguém vai tentar segurar? André Mendonça, ele decidiu que Moraes e Toffoli não vão escapar. A Folha de São Paulo trouxe pra gente um bastidor quentíssimo sobre o andamento da delação do Vorcaro. STF e PGR já estão prevendo um dilema se a delação do Vorcaro implicar Toffoli e Moraes. E eu vou te mostrar agora o que o Mendonça está sinalizando e por que o PGR Paulo Gonet está numa sinuca de bico. Olha aqui comigo o que foi que a Folha revelou. STF e PGR prevêem enfrentar um dilema caso a delação premiada do empresário Vorcaro, dono do Master, prospere e atinja os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, que tinham ligações aí com o ex-banqueiro. E olha a posição do Mendonça, gente. Olha o que ele tem dito aqui para pessoas próximas. Ele tem dito que a investigação não pode se prestar a pré-julgamentos ou perseguições, mas que, se as provas do processo demonstrarem o envolvimento real dos seus colegas na teia do Vorcaro, vai trabalhar com seriedade e seguir em frente. O ministro André Mendonça está absolutamente correto. Ele está simplesmente seguindo o que diz a lei, dando a todos o benefício da dúvida, decidindo de acordo com o devido processo legal e com respeito à proteção aí de todas as garantias dos investigados, mas ressaltando que ele não vai deixar de seguir as provas da investigação simplesmente porque chegaram a ministros do Supremo. É a coisa certa a fazer, porque se nós vivemos em um Estado democrático de direito, a lei e o direito deve valer para todos, seja uma pessoa na rua ou um ministro do Supremo. E o que chama a atenção é o quanto que isso está sendo raro no Brasil, inusual no Brasil de hoje, especialmente no STF, colocar lei acima dos interesses, vontades e jogo de poder. Eu não sei se eu rio. Colocar lei acima de interesses, vontades e jogo do poder parece piada no Brasil de hoje. Isso não existe, mas nós temos ilhas de esperança e uma dessas ilhas se chama André Mendonça. Eu não tenho como dissociar isso do fato de que o André Mendonça vive a fé que ele prega. Não por ser evangélico ou por ser católico, porque em ambos os casos a pessoa pode viver o cristianismo intensamente. E esse é o ponto. Porque tem muita gente que fala que tem uma fé cristã, mas ainda não deu passos para viver o que prega diariamente. E tem pessoas também que não são cristãs, são extremamente corretas, honestas, mas a questão aqui é você viver o que você prega. E ele dá vários sinais de que ele vive o que ele prega. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. André Mendonça diz que o lucro do seu instituto será doado para obras sociais, projetos de educação e dízimo para a igreja. Eu convivi com André Mendonça na Lava Jato ao longo de algumas investigações e ele sempre foi uma pessoa correta, honesta, dedicada, cordial, humilde. É o que ele está sendo lá, a meu ver, no Supremo Tribunal Federal em tudo. Como nós precisamos de bons exemplos hoje. Diante de tanto mau exemplo, no governo federal, no parlamento, nas presidências das casas do parlamento, no Supremo, como nós precisamos de pessoas que sejam bons exemplos, porque a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Agora presta atenção na informação mais importante da matéria da Folha, deixa eu voltar aqui, porque ela revela a tensão entre Polícia Federal e PGR. A Folha diz o seguinte, ó, que André Mendonça leva em conta o fato de que a opinião pública exige respostas sobre fraudes financeiras do Master e, havendo evidências concretas de irregularidades, não aceitará que Toffoli e Moraes se livrem das consequências por coleguismo. Isso aqui é de fato muito importante. O ministro André Mendonça está avisando desde já que o coleguismo não vai ser escudo para ministros. Os fatos é que vão determinar o rumo das investigações. Mas do outro lado, a gente tem Paulo Gonet. E aqui que mora o dilema que eles trouxeram na reportagem. A Folha revela que uma autoridade próxima a Gonet avalia o seguinte em relação a ele. Ó. Avalia isso aqui, ó, que ele, tecnicamente, não se pode aceitar um acordo pela metade, em que Vorcaro deliberadamente opte por deixar de fora determinadas autoridades. Mas, ao mesmo tempo, admite que eventuais citações a Toffoli e Moraes colocariam o procurador-geral, conhecido por seu perfil discreto, em uma situação delicada. Ou seja, gente próxima ao Gonet reconhece que o Gonet não pode deixar de agir, mas que vai estar numa situação delicada. O que quer dizer com isso, hein? Situação delicada. Bora dar um passinho aqui para trás para entender esse jogo. O PGR Paulo Gonet é alguém que foi indicado e reconduzido por Lula ao cargo depois de um lobby intenso do Gilmar e do Moraes. Os dois são aliados próximos do Gonet. O Gilmar foi sócio do Gonet. É alguém aí porque ele tem uma dívida de gratidão. E é por isso que uma delação que implica o Moraes, uma dessas pessoas, porque ele tem um gratidão ali, coloca o Gonet em uma situação delicada. Só que se o Vorcaro entregar provas concretas contra os ministros, o Gonet não vai ter como ignorar sem destruir a sua própria credibilidade institucional.
Bora lembrar aqui que alguns anos atrás, quando Léo Pinheiro fez a delação premiada dele lá na Lava Jato, implicando o Toffoli e um dos irmãos do Toffoli, a então Procuradora-Geral da República da época, Raquel Dodge, mandou arquivar esses trechos da delação. E isso gerou uma reação institucional, isso gerou um desconforto na classe do Ministério Público. E isso motivou uma crise sem precedentes dentro da PGR. Lembra aqui, ó, o que aconteceu. Os procuradores todos da equipe da Raquel Dodge pediram demissão, pediram para sair em protesto. Esse tipo de coisa é apenas uma das consequências institucionais possíveis para caso o Gonê prefira proteger o Moraes ou o Toffoli em vez de avançar nas investigações. E a Polícia Federal, por sua vez, ela quer ir para cima. Ela já sinalizou que ela não aceita omissões. E a matéria aqui traz um detalhe aqui revelador. Logo no início aqui das negociações, advogados que representam o Vorcaro chegaram a sugerir... Gente, olha que inacreditável. Isso aqui eu tive que ler, reler. Chegaram a sugerir, os advogados do Vorcaro sugeriram que não fossem mencionados os ministros do Supremo. Talvez eles tenham... Consegue imaginar a cena? Eu queria ser uma mosquinha pra ver. Imagina eles gaguejando, falando pra Polícia Federal. Não, veja bem, talvez seja melhor não incluir os ministros, né? Vai gerar problema pra vocês, delegados. Vai gerar problema. Vai deixar vocês aí com o pincel na mão. É desconfortável pro Supremo. Você consegue imaginar a cena? Os advogados tateando o que eles deveriam fazer? E sugeriram que não fossem mencionados os ministros. A ideia foi rechaçada pela polícia, ó. Porque não se pode dar ao delator a prerrogativa de selecionar quem entregar e quem poupar. E aqui a gente precisa fazer um reconhecimento também para os policiais envolvidos, porque não são todos que são assim. Isso aqui retrata o ethos institucional, a racionalidade da instituição Polícia Federal e o que eu vi lá de muitos delegados, muitos policiais federais, que são a maioria. Mas tem uma minoria, que às vezes é selecionada pela cúpula, é puxada para perto do Supremo, que age de modo diferente. Então a gente precisa reconhecer e dar o mérito a quem o merece. Ou seja, Vorcaro já tentou blindar o Moraes e o Toffoli e a Polícia Federal não deixou. Os próximos dias vão definir agora se o Brasil vai ter justiça de verdade ou não. E conta aí pra mim o que você acha. Você acha, como eu, que o Mendonça vai seguir firme e vai exigir todos os fatos, todas as informações em relação a todas as pessoas? Conta aí pra gente o que você acha nos comentários. Olha, o que está acontecendo aqui é muito mais sério do que parece. Porque quando alguém decide seguir as provas, mesmo sabendo onde elas podem chegar, isso muda completamente o jogo. E vamos falar a verdade que muita gente evita. O problema nunca foi investigar. O problema sempre foi até onde se pode investigar. Porque quando começa a encostar em gente poderosa, o sistema reage. E aí entram os interesses, entram as pressões, entram os bastidores que ninguém vê. Só que dessa vez tem um detalhe diferente. A pressão não está só dentro, está fora também. E aqui não tem espaço para passar pano, ou a lei vale para todo mundo, ou não vale para ninguém. Não existe meio termo. Não existe exceção seletiva. Não existe justiça que funcione assim. Se começar a escolher quem pode ou não ser investigado, acabou. E é exatamente por isso que esse momento é tão decisivo. Porque se isso for levado até o fim, muda tudo. Mas se travarem no meio do caminho, aí fica claro que o problema nunca foi falta de prova, foi falta de coragem. Agora eu quero saber de você. Você acredita que dessa vez vai até o fim ou vai parar quando começar a incomodar? Se inscreve no canal porque aqui a verdade tem vez e voz. Deixa o like e compartilha. Comenta aqui embaixo, vai até o fim ou vão travar? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.